Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Amém? Aqui é o pastor Paulo Sérgio Batista, esse é o nosso novo projeto do canal Apologia com P. A finalidade desse projeto é ajudar a você a ter respostas mais claras sobre a sua fé e tentar proporcionar a cada um de nós um conhecimento a mais daquilo que temos aprendido acerca da palavra de Deus e do mundo contemporâneo. A ideia, portanto, é fazer com que você tenha respostas mais firmes a respeito da fé que você tem em Cristo e na sua palavra. Hoje eu vou começar esse canal, esse é o nosso primeiro vídeo, e esse vídeo tem como finalidade trabalhar um tema chamado Fé na Ciência, uma pergunta. E aí eu vou fazer alguns vídeos, na verdade 7 vídeos, sobre pontos dentro dessa questão. Esse primeiro vídeo trata sobre a ciência baseada, muitas vezes, muitos conceitos científicos são baseados em abstrações humanas. Não existe um corpo sólido, algo concreto chamado ciência. A ciência é um conceito humano e de tempos em tempos esse conceito tem diferentes significados, porque ciência é uma ideia humana, é uma criação humana, é uma abstração humana. Eu não tenho como sair daqui e ir até um lugar e lá me encontrar com a ciência. A ciência não é um oráculo que vive num local, num monte elevado ou em qualquer outro lugar onde eu e você possamos chegar até lá e sermos consultados, aliás, consultarmos a ciência e recebermos dela uma resposta. Então, a ciência é uma abstração humana e eu quero mostrar pontos interessantes de ideias totalmente não científicas, mas que fortaleceram conceitos científicos e lhes deram força e coisas que nós acreditamos e temos como verdade absoluta dentro da ciência. Uma delas é um conceito muito interessante que é o conceito do zero. A ideia do zero é uma ideia hinduísta. Os hindus acreditam que o nada é algo, ao contrário dos gregos que acreditavam que nada é nada. Apesar de serem grandes matemáticos, os gregos não desenvolveram o conceito de zero. Um conceito totalmente necessário para a nossa matemática, um conceito hoje universal, usado tanto faz na matemática lá na China, no Brasil, na Europa, no sul da América do Sul, em qualquer outro lugar que você imaginar, a matemática sempre vai usar esse mesmo conceito de zero. Esse conceito surgiu exatamente porque os hindus acreditam que existe a roda da existência chamada Sansara. Essa roda da existência é aquilo que nos prende à vida. E para sair disso, e dentro do conceito cristão ser salvo, é exatamente a ruptura dessa roda da existência. E aí eu só consigo romper essa roda quando eu atinjo aquilo que eles chamam de mokti ou moksha, que é a cessação total. Eu cesso a minha existência porque eu sou inserido em Brahma, o absoluto. Esse é o conceito de deixar de existir é ser salvo, deixar de ter individualidade é ser salvo dentro do hinduísmo. É como uma gota d'água que se você pingar na mão, você consegue ver a individualidade dela, mas se você pingar essa mesma gota numa piscina, ela perde totalmente a sua individualidade. Então, para eles, o nada é algo, a gotinha lá é o ser enquanto indivíduo, e quando ele para de reencarnar, ele sai dessa roda, então ele entra na sua inexistência e, portanto, ele passa a ser algo junto com Brahma. Foi esse conceito hindu que gerou o nosso conceito de zero. Por isso que a matemática que nós usamos é baseada nesse conceito de fé hindu, trazido para cá, para o Ocidente, pelos árabes. É aquilo que é a matemática hindu-arábica, como nós chamamos. Tem um outro conceito interessante, todo mundo conhece Galileu Galilei, ele é um dos que estão aí na história, né, da ciência moderna como a demonstração clara de alguém cujos pensamentos, ideias, princípios científicos revolucionaram o nosso entendimento sobre o universo. E Galileu Galilei acreditava firmemente, a partir também dos estudos de Copérnico, né, ele acreditava firmemente na ideia do heliocentrismo. O Sol estava no centro do universo e não a Terra, como se acreditava. É verdade que esse conceito foi tirado, restaurado de Aristarco de Samos, cujas obras Copérnico teve contato. Mas Galileu Galilei, ele vai confirmar isso, não a partir somente de ideias matemáticas ou astronômicas, como nós pensamos hoje, mas baseado em conceitos também religiosos neoplatônicos. Esse livro é o livro de um dos maiores especialistas no período do Renascimento, na Itália, e Eugênio Garim. Esse livro é um livro interessantíssimo e Eugênio Garim aqui, famoso historiador da ciência, Eugênio Garim, ele menciona algo muito curioso, essa frase de Galileu. Galileu diz que, página 29, diz: antes da criação do Sol, o Espírito, com a sua calorífica e fecunda virtude,
conseguiu dar à luz a matéria. Daí que, muito verossimilmente, possamos afirmar que este espírito fecundante e essa luz difundida por todo o mundo confluíram para se unir e fortalecer nesse corpo solar, por isso colocado no centro do universo, e depois, tornados mais esplêndidos e vigorosos, se difundem de novo. Por outras palavras, o Sol é um mediador entre a luz primordial, fonte da vida, e o universo vivo. Então, esse conceito de Galileu Galilei é um conceito religioso, um conceito neoplatônico que estava dentro do centro de algumas discussões religiosas da sua época, e é esse conceito que ele vai usar para legitimar o porquê que o Sol está no centro do universo. Então, para aqueles que acham que esses conceitos eram meramente conceitos voltados para a questão da matemática, estudos astronômicos, contra a religiosidade, as ideias atrasadas da religião, religião versus ciência, você está muito enganado. Eram outras disputas inclusive de religiões e crenças diferentes, e não disputas de religiosos e cientistas, como alguns pensam. Tem também uma outra informação interessante. Esse é o mesmo princípio de Giordano Bruno, o famoso Giordano Bruno, que infelizmente foi morto, de forma cruel no ano 1600 e se tornou aí um mártir da ciência, da história entre a ciência moderna e a soberba religiosa, a tentativa de apagar ou de confundir o conhecimento da natureza com conceitos muito atrasados, ou como alguns gostam de falar, medievais. E Giordano Bruno, ele seguia uma seita que misturava exatamente magia com conceitos herméticos. Ele acreditava, por exemplo, que Hermes Trismegisto, uma lenda, um ser mítico, teria escrito um texto, o Corpus Herméticos, e esse Corpus Hermético trazia uma verdade religiosa. Ele acreditava que o Sol estava no centro do universo exatamente por isso. Giordano Bruno também era um opositor fortíssimo do uso da matemática nas questões científicas. Olha que coisa curiosa. Esse que é tido por muitos como o grande símbolo da ciência moderna. Ele acreditava na existência de outros planetas, de vários mundos, foi contra o status religioso da época e por isso que ele foi morto. Não. Era uma disputa de fé, uma disputa de crenças. E Giordano Bruno era um mago hermético. E muitos dos seus conceitos, o Sol estava no centro, porque também se faziam, Inclusive o próprio Nicolau Copérnico, quando fez um desenho em uma das suas obras, ele colocou o Sol e no centro do Sol Hermes Trismegisto. E essa era a crença que movimentou e motivou muito daquilo que era o conceito mágico religioso de Giordano Bruno. Esses são alguns conceitos interessantes. Nós temos uma ideia, que está dentro da filosofia da ciência. Muitas vezes, quando alguns cristãos mencionam, alguns religiosos mencionam ideias religiosas sobre possíveis descobertas científicas onde Deus esteja por trás, algumas pessoas dizem, isso é Deus das lacunas. Onde eu não tenho resposta científica, eu jogo Deus lá naquele buraco e aí preenche e opa, a partir daquele momento, agora tem uma resposta, Karl Popper, talvez o maior filósofo da ciência do século XX, Karl Popper dizia que existia também um outro problema, além do problema do Deus das lacunas. Ele chamava isso de materialismo promissório. Ele dizia, do mesmo jeito que existe o Deus das lacunas, existe o materialismo promissório por parte de muitos. O que é o materialismo promissório, segundo Popper? Era exatamente já afirmar que algo só tinha resposta na matéria de forma a priori, antes de testes, antes de verificações de qualquer coisa, dizer, olha, o fundamento disso, a única resposta disso é material. E é assim que muitos cientistas trabalham. O universo, a origem dele é puramente material. E aí, acabam se iludindo, pensando que essa é a única resposta, por exemplo, para a origem do universo, porque simplesmente ele já acha que a resposta está sempre na matéria, porque ele aplica o materialismo promissório. Então aí vão algumas dicas para você pesquisar, ler, estudar, e eu espero que esse primeiro vídeo tenha servido para elucidar algumas questões. Lembre-se, a ciência não trabalha só com coisas concretas, ela trabalha também com abstrações, porque as abstrações humanas fazem parte do ser humano e do pensar humano. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no nosso canal e que Deus possa nos usar a cada dia. Fiquem na paz.